Pai, Jesus, o Divino Mestre, rogar a presença dos benfeitores espirituais. Todos os espíritos, mesmo aqueles espíritos que já têm uma evolução, que já têm um entendimento, eles sempre entendem que tem que ter uma condição de servir, mesmo que ele já tenha feito isso em outras épocas, e servir nesse momento para eles, de desencarnados, está um tanto distante do socorro e do alimento, socorro das vestes. Eles vão trabalhar, vão atuar mais no nível mental, no nível espiritual, de orientação. Porque neste momento da humanidade é necessário, visto aos procedimentos um tanto equivocados, por conta do materialismo crescente, muitas almas se desviam de um aprimoramento da moral, do seu sentimentos nobres. A sua angústia é no imediato. E os espíritos deste imediato torcem para que a gente tenha pelo menos o mínimo. Mas a tarefa deles se concentra na orientação no campo mental. Entendendo assim, nós devemos dar um pouco mais de possibilidade para que eles interfiram em nós, cuidando dos pensamentos, cuidando dos sentimentos, das atitudes, para facilitar a tarefa deles em nos ajudar. Que o Senhor nos abençoe hoje e que a Águida seja muito feliz na reflexão da noite, como sempre o é. É um tema importante. No passado, este tema de hoje, ele gerou muitas perseguições em alguns momentos da humanidade, algumas incompreensões. Portanto, estamos aqui para vibrar por ela, para que ela seja feliz em trazer o tema da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Aliança da ciência com a religião. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, Allan Kardec. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças,
apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Nós mudamos neste mês, nós já estamos no capítulo 4 de A Gênese. E esse capítulo tem este título: Papel da Ciência na Gênese. Papel da ciência na Gênese. O que Kardec aborda nesse capítulo é um capítulo relativamente curto em relação a outros, que são bastante extensos. Esse é relativamente curto. Ele vai falar, justamente no primeiro momento, da evolução do conhecimento, a evolução do pensamento e como que a humanidade foi perfazendo a sua trajetória evolutiva, considerando obviamente sempre a Terra. Então ele fala que essa aquisição ela é gradativa e vai se dando de acordo com a capacidade intelectual e espiritual do espírito encarnado naquele tempo. Ele, nesse primeiro momento, ele está considerando apenas a parte encarnada, porque viu que nesse trecho do Evangelho ele já entra em consideração da parte espiritual. Aqui ele está falando apenas da parte encarnada. E ele diz que em todos os tempos, sempre, desde que a humanidade começou a desenvolver a civilização, então religiões foram sendo feitas, foram sendo desenvolvidas. E ele fala assim, né? Alguns se adiantaram aos demais e criaram sistemas e normas e atribuíram a divindades determinadas características e poderes, né? E nesse capítulo, então, Kardec ele vai começar falando que a história dos povos ela acaba se confundindo com a história das suas religiões. Por conta disso, as suas primeiras obras foram livros religiosos. Então, as humanidades, as civilizações que foram surgindo, elas se basearam primeiramente nas religiões. E o que buscam as religiões? As religiões buscam a origem, né, o princípio das coisas e princípio da humanidade. Então, princípio do mundo e o princípio dos seres que habitam esse mundo. Com isso, o que foi feito, né? Eles buscaram explicar a formação e a organização da Terra e do universo e os seus componentes. E, naturalmente, Kardec frisa bem isso algumas vezes, tudo foi feito de acordo com a condição intelectual e espiritual da humanidade naquele momento em que esses estudos ou essas ideias foram sendo desenvolvidas, né? Que era de acordo com o grau de conhecimento que se tinha então.
Então ele fala, dessa forma, os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, porque ao mesmo tempo que eles explicavam o mundo, a relação com a divindade, eles tentavam explicar o mundo. Então foram os mesmos. Além de terem sido por muito tempo também o único código de leis civis, né? A gente vai falar um pouquinho, até que a Teresa citou na semana passada, sobre os hábitos lá na época de Jesus, né? Então, nesse tempo mais primitivo, não primitivo em sentido negativo, mas no início do desenvolvimento das civilizações, o desenvolvimento intelectual, racional, ele era bem inferior ao que é hoje, não é? E os poderes que eles não enxergavam, os poderes, as coisas que eles diziam que eram invisíveis ou que não viam mesmo, né? Eles se dobravam, se curvavam a esses poderes, porque eles não tinham explicação. E aqueles que se sobressaíam faziam o quê? Eles usavam desses poderes para subjugar os outros. E aí Kardec observa, os governantes que eram, lembram, era mesmo a lei, era a religião e via toda a parte da história, né, da ciência também. E esses dominadores, eles diziam que eles também dominavam esses poderes invisíveis, ou mesmo que eles tinham parte com esses poderes, né? Então, daí vem que a religião ela era utilizada para frear, como que subjugar toda a população. Eles se tornavam poderosos nessa condição. E para tornar a religião ainda mais forte, esses governantes, eles diziam que ela era absoluta, infalível e imutável. Absoluta, infalível e imutável. E esse era o argumento usado para que esses governos mantivessem a ascendência sobre os seus governados. Que apareceu aqui sem som, mas acho que o microfone está ligado. A ascendência sobre o povo, né? Então, como eles ainda eram muito primitivos, eles aceitavam isso. Era proibido discutir a religião, portanto, era proibido discutir a lei, e também não se podia discutir as ordens do soberano. Então, era aquele pequeno, ou um grupo que governava de uma maneira até bastante tirânica sobre os demais. E aí Kardec fala, vem daí então aquele princípio da fé cega e da obediência passiva, porque eles não podiam questionar, eles não podiam perguntar, não tinham essa liberdade. A ordem, o governo vinha de cima para baixo e ao povo cabia apenas obedecer. Então, dessa forma ficava muito útil para aqueles que criaram esses sistemas, desenvolveram esses sistemas, e, obviamente, muito ruim para aqueles que eram os subjugados, né? Outra coisa, os livros que foram feitos, né? Eles eram ditos como eles tendo descido dos céus. Eram as divindades que tinham enviado os livros, ou os livros tinham sido inspirados pela divindade. Ou eles vinham direto ou eram inspirados. E por serem assim divinos, eles deveriam ser venerados e não podiam passar por qualquer exame, não era permitido discutir e serem questionados, nem ser questionado, eles deviam ser aceitos como eles eram, como eles vieram, segundo aqueles que governavam. Quando Kardec coloca isso, né, ele fala que a religião ela foi utilizada então para a dominação dos povos. E lembrando, nós temos muitas religiões bastante antigas, mas lembrando só do que a Teresa trouxe na semana passada sobre a forma como o judaísmo era conduzido,
as pessoas cabia obedecer apenas aquele grupo lá dos doutores da lei que discutiam a lei, faziam a sua interpretação, mas ao povo cabia obedecer, não é? Tanto que quando Paulo julgou que a livre interpretação de Estevão, ainda incluindo um novo elemento que no caso era os ensinamentos de Jesus, ele justificava a morte de Estevão pela lapidação porque ele não estava de acordo com o que a lei mandava. Então a religião era quem determinava o que poderia ser feito. Kardec, então, ele entra com a consideração do Espiritismo. Lembrando, nós estamos na Gênese, 4 livros, fora todas as revistas espíritas, 4 livros oficiais, fora as viagens, fora o que é o Espiritismo, né? Tudo isso já existia. E Kardec, então, ele faz a seguinte consideração. O Espiritismo, ele veio justamente nesse tempo de superar esse comportamento. Então ele dá um salto bem grande porque nós sabemos o que foi acontecendo, né? Como Newton comentou lá na abertura, há algum tempo duvidasse de alguma coisa, alguma palavra da religião, né? A pessoa era severamente punida, as coisas na Inquisição, como que tudo isso procedeu. Então, tem toda uma história na qual nós não entraremos e vamos passar direto para o Espiritismo, que vem numa superação desse período. É uma superação desse período. Então, ele fala, é a superação desse mundo velho. E ele vai propor o quê? A inversão de todas essas condições, né? E qual seria, estabelecendo um mundo novo. Então, quais seriam essas novas condições? A primeira, a autonomia. A autonomia, o que é? É o autogoverno, é a pessoa que se responsabiliza por si mesma. Lá naquelas que nós acabamos de comentar, o que acontece? A ordem vem de cima para baixo e cabe à pessoa apenas obedecer sem poder sequer discutir. Igualdade de oportunidades. Todos dentro do Espiritismo têm o mesmo tamanho. Não tem prerrogativas, nós não temos sacerdotes, não temos representantes da doutrina. O que nós temos que algumas pessoas se destacam, mas como trabalhadores, mas ele não tem um título nem de sacerdote, nem de bispo, nem de nada dessas coisas. Todos têm o mesmo tamanho perante a doutrina. A educação para todos. Nisso eu me lembrei, Eurípides Barçanufo, ele tinha... ele, na época que ele estava encarnado, não era permitido que os católicos, porque os evangélicos, os protestantes já podiam, mas os católicos não podiam ler a Bíblia, os evangelhos, né? E ele tinha dúvidas e um padre emprestou para ele, escondido, um volume da Bíblia para que ele lesse. Então veja, apenas algumas pessoas tinham acesso ao que tinha sido escrito, aos outros era passado de forma oral na interpretação daquele que transmitia. Então, o Espiritismo, nós temos o quê? Uma enormidade de obras agora. Quando Kardec lança a codificação, todos tiveram acesso, espíritas e não espíritas. Muitos que não eram espíritas acabaram se tornando espíritas por conta da leitura, mas o acesso era generalizado. O livre exame. Lembra que nós falamos, às pessoas não era permitido discutir, questionar aquelas leis. Já no Espiritismo, todo mundo tem liberdade de ler e de buscar entender, buscar alcançar. Obviamente, com a participação de mais pessoas, isso pode ser facilitado, mas a pessoa tem liberdade de acessar de acordo com a sua capacidade, com a sua condição.
A fé racional, foi falado lá, desenvolveu-se a fé cega, porque não se permitia discussões. Aqui a fé é raciocinada, como diz Kardec. Você vai conhecer e sabe porque é daquele jeito. Você compreende porque você conhece. É a fé raciocinada. A sociedade, solidariedade participativa. A obra do Espiritismo, ela é feita pela união de todas as pessoas. Ela não é uma coisa isolada, não existe uma pessoa num lugar privilegiado e os outros estão lá embaixo. Não, todos participam. Obviamente, cada um vai buscar o tipo de atividade que mais fala ao seu coração, ao seu tipo de gosto, né? Como eu falo, na nossa casa, nós atendemos, assistimos algumas famílias. Lá no grupo AMA, o pessoal atendia gestantes. Lá no SED de Guarulhos, o pessoal cuida de uma creche. Então, essas coisas variam de acordo com as pessoas que constituem os agrupamentos. Mas é liberado, não é todo mundo fazendo do mesmo o tempo todo. E a liberdade de pensamento, opinião e crença. O que é isso? Não há imposições, existe a liberdade. Então, Kardec nos traz tudo isso como uma oposição àquelas religiões impositivas, aquelas religiões que cobravam, né? Então, tudo isso considerando autonomia, igualdade de oportunidade, educação para todos, livre exame, fé racional, solidariedade participativa, liberdade de pensamento, opinião e crença, tudo isso vai se opor a quê? A hierarquia que nós víamos, né? Aquela condição de ter uma hierarquia, aqueles que eram superiores aos demais e havia até alguns graus e etc., como a gente sabe que existe. A filiação, não se coaduna também com filiação, porque o Espiritismo está aberto a todos, né? Aquele que conhecer e quiser aderir está aberto, ele pode participar, né? Não se dá também ao proselitismo, não há imposição ou fazendo com que cada um, olha, a minha verdade é mais verdadeira do que o outro e etc. As coisas, elas são mais livres, mais liberadas. E é isso aí. Então, na Revista Espírita de 1869, Kardec diz: o Espiritismo não é uma associação, nem uma congregação. Os seus adeptos não são inscritos no registro oficial, não têm o que dizer em cartório que eu sou espírita. O Espiritismo é uma opinião que não exige profissão de fé alguma, né, podendo se espalhar os princípios da doutrina no todo ou na parte. Então, é uma doutrina muito livre, né, aberta, e aceita, adere quem quiser, quem puder, quem conseguir, né? E ele fala: basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Obviamente nós não vamos entrar nos detalhes que ele fala, principalmente do bom espírita, o bom ser humano, não é nada disso. Mas o que ele está dizendo, não precisa passar por um batismo de água, um batismo de fogo, qualquer outra cerimônia. A liberdade para quem queira ser espírita. Então é isso, e assim nós vemos o que Kardec nos traz? A diferença, né, entre a liberdade que existe na doutrina espírita, entre a doutrina e as religiões anteriores, que são repletas de dogmas e de imposições. Ok? E aí Kardec começa a discutir de que forma as teorias são de que maneira as teorias são formadas. Lembrando que ele está falando do papel da ciência na Gênese. Aqui ele fez uma introdução falando desta situação em que a Gênese
os livros da história dos povos eram a história das suas religiões e suas leis, tudo junto e misturado, e agora ele vai falar de que forma ele vai discutir justamente a questão como se dá o conhecimento científico, não é? Então ele vai falar, as teorias são formadas por meio da observação e com a mentalidade do povo na época, né? Quem está observando e quando e de que forma. Com essa observação, elaboram-se explicações e se estabelecem modelos, é o que nós vemos. Nos tempos primitivos, a capacidade de observação e de estabelecimento de teorias, ela era bastante imperfeita, justamente pela condição dos espíritos naquela época ainda bastante iniciantes no seu processo racional. Então, todas as teorias, ou a maioria, elas estão preenchidas de erros grosseiros. Tem bastantes erros e que vão ser corrigidos no tempo. E o Kardec ainda pergunta, e se os meios fossem naquela época os meios atuais? Também não seria possível, porque a capacidade intelectiva e espiritual do espírito não correspondia a que ele alcançasse o todo da melhor forma, né? Então, havia a necessidade do desenvolvimento da inteligência e um maior conhecimento das leis da natureza. Então, existem leis que precisam ser conhecidas. À medida que a humanidade foi progredindo no conhecimento, né, dessas leis, ele foi se aprofundando no mistério da criação. Então, de que forma as coisas surgiram. E foi corrigindo essas ideias anteriormente postuladas. E o que acontece? Como é que nós vamos conhecer o mecanismo do universo? Nós precisamos conhecer as leis que regem esse universo. E que regem as forças que estão atuantes no universo. Então, é uma questão de desenvolvimento da observação e desenvolvimento do conhecimento. E o Kardec diz, o homem foi impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe deu solução. Naquele momento, me pareceu, por esse comentário, que Kardec estava considerando já fato consumado, que as coisas já tinham talvez chegado a uma resposta definitiva. Para mim não ficou realmente claro no texto, mas é o que ele diz aqui, né? Ele fala até o momento em que a ciência lhe deu a solução. E aí ele começa a elencar várias ciências e as contribuições por elas trazidas para a ampliação do conhecimento do mundo. Então ele fala, foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar os seus olhares neles. O que ele quer dizer? Por meio da utilização dos telescópios, foram observados então os astros e o alcance que era possível na época do universo. E ele diz assim, então pôde-se olhar o que existe fora da Terra, e isso pôde ser investigado e conhecido. Lembrando que todo conhecimento ele está até o tempo em que ele foi feito, né? E aí ele fala, pelo poder do cálculo, não é, com essas observações, o ser humano pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e a relação dos corpos celestes. Então, é a contribuição da astronomia. Eu vou passar rápido por isso, porque ele vai citando apenas só para apresentar a contribuição de cada qual. Então ele fala, foi preciso então que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz, da eletricidade e a influência desses agentes sobre toda a natureza e a causa de inumeráveis fenômenos que decorrem. Foi necessário que a química lhe mostrasse as transformações da matéria, que a mineralogia mostrasse os materiais que formam a crosta do globo terrestre,
que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres, a formação gradual da Terra. E aí ele diz: a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, haveria de iniciá-lo quanto à filiação e sucessão dos reinos organizados. Então ele vai buscando cobrir o que quais as contribuições que as diversas ciências promoveram para os conhecimentos buscados da Gênese. Com a arqueologia, pôde seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. E o que acontece? Umas completam as outras. Então ele diz, completando-se umas às outras, todas as ciências deviam fornecer a sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. E sem essas ciências, o homem só teria por guia as suas primeiras hipóteses. Lembra quando não haviam instrumentos, quando a possibilidade de observação era pobrinha? Então, eles contavam o quê? Com as deduções possíveis e com crenças e opiniões, que hoje a gente chama de achismos, né? Mas não eram constatações científicas, ao passo que todas essas aqui que Kardec cita, elas oferecem, são ciências, e eu tenho método científico. Então ele fala: as ciências acima listadas fornecem informações sobre a origem da Terra, a origem do universo, o que possibilita, né, sair das teorias baseadas em crenças e opiniões, e que são impossibilidades que impediam a avaliação correta. Então, o desenvolvimento das ciências trouxe uma possibilidade de conhecimento dos fatos, o alcance dos fatos. Então ele fala: o desenvolvimento das ciências abriu caminho para as constatações. E com isso ele diz, surge uma gênese positiva, experimental até certo ponto. Então ele fala, com esses estudos, o campo do universo ampliou-se ao infinito. Descobriu-se que a Terra e os astros se formaram gradualmente, conforme leis eternas e imutáveis, melhor comprovando a sabedoria de Deus, né? A grandeza e a sabedoria de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que ele está contrapondo com aquela ideia de que Deus criou a Terra em 7 dias, depois ele criou o homem e depois criou a mulher, e o mundo começa nessa fase, nessa forma que nós chamamos, que é chamada, né, de criacionista. Então, é meio que esse contraponto que Kardec está falando aqui, não é? Então, como se do nada Deus criasse alguma coisa, não é? E nós sabemos que o nada nada cria, então não é do nada que Deus tirou. Muito filosófico, mas, né, o Kardec fala que isso foi uma opção, né, esse conhecimento muito diferente daquele que estava indo o mundo, entre aspas, numa direção, aí Deus resolve cria e passa como se fosse, até ele fala, como se fosse uma peça teatral, uma mudança de roupa, e ele usa a expressão, por efeito de uma súbita vontade da divindade, após permanecer uma eternidade na inação, né? Então ele fala, desde que seja impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que a ciência é chamada para constituir a verdadeira Gênese a partir das leis da natureza. Então, esse capítulo nós vamos interromper aqui, porque depois ele já muda, ele está fazendo essa primeira apresentação, e ele traz justamente a importância
do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento para sair, né? Então, a participação da ciência na Gênese, sair da crença, sair da opinião, daquela ideia, como foi dito no começo, de uma explicação religiosa para uma constatação que possa ser verificada na Terra por todas essas ciências que Kardec citou. Tem muito mais coisa, mas por hoje a gente encerra por aqui.